Ok, então esse foi um belo dia. Eu só olho pra eles ali, chego perto e sorrio e aceno. Sacou? Depois de ter pegado o braço élfico cheio de vontade, tu libera A vontade Sim. da punheta. né? Tu libera, por exemplo, a estátua da joia. Yes. Cara, quando libera a estátua, o elfo, mesmo sem braço, ele ainda olha pra você e fala: não é que eu vou precisar desse braço, não é? Mas ele. Afaste-se, por favor. Eu me afasto. Ele então olha pra estátua e ele lê aquelas. Sabe aquelas inscrições que estavam em volta da estátua? Uhum. Ele, Sim. ele lê em élfico e automaticamente a estátua ela brilha os olhos e ela começa a abrir a mão. Sacou? E quando ele termina de abrir a mão, ele dá para você uma visão muito clara de que a estátua tinha entre as mãos Olha aí. uma adaga élfica. Uhum. Tipo, como que ela é? Eu tenho um guia visual aqui. Ela tem um ângulo, um ângulo muito bonito, semelhante a arquitetura persa. Olha só. Queijo. Não, eu tô vendo aqui uma imagem, um meme. Tá ligado aquela série O Mundo Sombrio de Sabrina lá? Aquela porca. Sei. Então, fizeram um concurso de desenho, né? Quem desenhava melhor. E daí Uhum. era por votação popular. Aí olha o resultado. Não, não. Perfeito. Não. Não, 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 Perfeito. não, não. Lembra, Jonathan, quando a gente foi jurado? Eu tava querendo Aham. fazer isso mesmo. Caramba. Que sacanagem. É porque foi uma criança, né? Só pode ser. Não, cara, provavelmente os caras só estavam zoando, velho. Ah, E se tá. tu olhar pelo ponto de vista de arte, é, os dois estão perfeitos, porque a arte pode ser qualquer bosta, tá ligado? Uhum. É, então. Pois é. A arte subjetiva. Real. Mas enfim, continuando. Então, esta adaga leve élfica, sacou? Quando a extensão dele tem o tamanho do teu antebraço, a adaga ao todo. Parece uma short sword. Uhum. Certo? E quando ele menciona o elfo, então fala: esta adaga é um dos pequenos artefatos que escondemos na ilha. Eu agradeceria se você terminasse com a minha vida por completo e eu pudesse. Então ele olha na direção do Ardas em outro tempo ou em outro momento poder sair e beber com vocês em outro momento, em outra vida. Seria um prazer, senhor Elfo. Meu nome é Arviten. Olha só, temos quase um conterrâneo. Quais os Bom. nossos nomes? Agora é aquele momento chato, né, o Arviton? Meu nome é Arvidas. Foi um prazer. Ela Ah. se apresenta falando o nome dela. Eu acho que eu não tinha me apresentado, é verdade. Eu sou o Ledesma. É um prazer. O Carvalho menciona. Carvalho. Você pega a adaga? Eu pego. Ele, Na boca ou no olho? Ele fecha os olhos e só menciona.
No peito, por favor. Tá bom. Eu. Ah, pô, não, sangue frio assim é sacanagem. Eu vou me distanciar e eu vou lançar a faca. Tipo, não faz diferença nenhuma, né, de modo geral, mas o Ledesma só preferiria não cravar a faca no peito de um cara que pediu e tá desprotegido. Ok. Quando você se afasta um pouco e só lança a faca. Cara, quando a faca atravessa o peito do elfo, nessa hora que ela mata, por fim, né? Quando ela faz uma ferida mortal, pra ser mais exato, no Arviken. Sim, Aquela. Arviken é o nome do elfo. eu sei, eu tô usando. Daí. Sabe aquelas inscrições que tá na extensão dela? Elas brilham. Certo? E nisso, quando elas brilham e o elfo é atingido, aos poucos ele fecha os olhos e ele vai aos poucos virando pó. Uhum. Certo? E enquanto ele tá virando pó, ele meio que vai falando na mente de vocês. A senha do próximo templo. O templo mais importante, a Torre do Relógio. Ela ganha esse nome porque usamos um relógio lunar. Não julgue, Árvidas. O relógio lunar possui uma única senha para poder liberar a entrada total. A senha é o nome de nossa deusa. Mencione ele e poderá entrar sem passar por nenhum desafio a mais. E, por fim, eu vos levarei em segurança com minha bênção. Foi um prazer, viajantes de outra terra. Por fim, cara, ele fala em élfico Hinahan Elen Nehin, que a tradução mais básica é seja abençoado, guerreiro. Da hora. Ele virou totalmente pó? Completamente, só sobrou a armadura e o resto, algumas outras armas que ele tinha, como uma short sword, uma pequena clava e aquela espada élfica que ele já tinha. Tá, eu faço uma corrente de ar em direção ao pó. E essa corrente de ar ela vai pra cima. E aí depois eu viro as costas e vou em direção à torre do relógio. Começo aí a andar e falo, né? Se assim ele merecer, os ventos vão levar ele até a sua casa. E vou andando Perfeito. em direção à torre do relógio. Ledesma, você acompanha ele? Sim, eu paro de pensar na cena que o Tony Stark fala e eu sou o Homem de Ferro, e aí o cara desaparece em cinzas. E eu, aliás, antes disso eu vou abrir aquele saquinho que tava com o cara, lembra? Tem uma mini mochilinha. Sim, tinha um... Então, lá você encontra 3 coisas com ele, cara. Pra ser mais exato, uma bússola. Continue. Você encontra uma bússola lá... uma bússola chamada de bússola Luna. Eu ia falar, fala bússola lunar, fala bússola lunar. Bússola Luna. Luna! É o nome da bússola. Além da bússola Luna, foi encontrado também ali existe um papel, um rolo que é, quando você percebe, é um sutra. Olha aí. Certo? Já feito, todo programado em élfico, mas tu não sabe qual é o efeito desse sutra.
Putz, porque tá em élfico. Você não sabe ler. Que merda, ser um idiota. O cara olhando, eu imagino o Leteso. Eu não sei ler. E, Nani! e um outro ponto que você também encontra, cara, você encontra um pequeno cordão e nesse cordão existe uma joia na forma da caveira de uma águia. Uhum. Cordão na forma da caveira de uma águia. Sim, sim. Com um medalhãozinho. Uhum. Crânio de águia. Aqui, ó. Esse no caso é o pingentezinho no ponto. Uhum. Eu vou dar uma cheirada nele, vou cheirar mesmo. Sentir o material, ver se tem algum resíduo dele ou, né, tentar fazer um teste de algum. Pode rolar um Perception. Tá, Porra! pega. Não, o cara, é o seguinte, tu dando uma análise ali, você consegue notar que esta caveira aqui, cara, ela foi moldada, foi moldada de uma pequena criatura mágica morta ainda filhote. Tadinho. Que era de um pássaro roca. Uhum. O pássaro roca, tu tem pouca informação dele porque tu não conhece o monstro em si, tu só sabe o que dá pra fazer com ele, né? Sim. Pela sua alquimia. O pássaro roca é uma ave colossal que eram em algumas pessoas, em algumas ilhas, chamam de divindade. Certo? O pássaro roca, ele tinha penas poderosas capazes de conduzir furacões. Uhum. E basicamente os seus ovos, os ovos de cada pássaro roca, eram feitos de puro ouro. E infelizmente mataram um filhote, e bem filhote, e provavelmente recém-nascido, pois um pássaro roca pode atingir um tamanho singelo de 40 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Porra. E se der biotônico fontoura, será que cresce mais? Cresce junto com vai tomar no cu. Tá. Não, beleza, eu vou alcançar o árvore. Você indo na direção ali, você conseguiu o pingente, já notou, né? O pingente, a bússola E o e o sutra. Então, caminhando ali. Tu guarda a adaga na bainha? Aquela Sim. adaga élfica? Uhum. Perfeito. Aliás, Tony, enquanto eu tô andando em direção ao relógio, eu lembro daquele ovo que eu vi no meio do caminho. E ele tava pra qual direção? Então, vocês caminhando, depois de... assim, você sabe que se vocês caminharem um pouco mais, tipo uns 40 minutinhos, você já passa próximo daquela árvore. Uhum. Aí eu vou dar uma olhada naquele local. Então, você indo voando naquela direção, a Lahri ainda tá... Ela tá bem surpresa com a atitude respeitosa que vocês tiveram com o Arviken. Certo? Porque realmente foi o primeiro momento muito sério de que ela viu de vocês. Até olhando, peraí, eles não eram dois idiotas? Enquanto vocês estão caminhando ali, agora o Carvalho ainda faz questão de carregar o Ledesma e a Lahri em certo momento, enquanto que o Arvidas vai voando na direção daquela árvore. Cara, aquela árvore, como eu falei, ela é muito alta e no topo você chega de novo pra ver aquele ovo. Uhum.
aquele ovo tá ali naquela sua direção, cara. Ele tem uma cor de âmbar. Tá. Âmbar é tipo um amarelo, assim. Uhum. Eu fico olhando aquele ovo e aí eu vou um pouco mais pra cima e vejo se não tem nada em volta. Cara, quando você olha em volta, você automaticamente sente um sexto sentido. Tipo, automaticamente Aham. tem aquele. Quase que tu ouve a voz singela da Karen falando: cuidado. E lembra que agora que umas estrelas élficas caiu, agora tá mais escuro o local, Uhum. certo? Ele tá mais escuro, como mencionei lá embaixo, a Larita fornecendo luz com a tocha dela. Enquanto nessa direção o Arvidas, quando ele vai voando das folhas, no escuro, a escuridão é mato, ele está se movimentando unicamente pela percepção. Uhum. Lá você consegue sentir a sua direita, cara, a sua direita tem alguma coisa se aproximando, certo? Subindo pelo galho da árvore bem lentamente. Na direção do ovo, na direção daquele ninho. Uhum. Eu. Eu me afasto. Me afasto da árvore. E fico olhando e tento ver o que tá se aproximando. Dou um salto pra trás e fico voando no ar e olhando o que tá acontecendo. Quando você salta para trás e se afasta, aquilo que estava se aproximando avança e você vê saindo do meio das folhas um kobold negro saltando e pegando o ovo para si. Uhum. Nisso, quando ele pega o ovo, Ele saltou? sim, ele saltou de um galho na direção do ninho, pegando o ovo, e depois que ele pega o ovo, ele pula para cair, para Tá, começar em queda livre. antes ele. Depois que. Quando eu vejo que é um kobold, ele tá indo pra pegar o ovo, Uhum. eu adianto o movimento e dou um belo de um. Um belo de um Kaelon Claymore nele. Nossa, o clamor do céu. No caso é o quase um. Basicamente Bakugyoku, né? Deixa eu não Exato. sair. Ou seja, e quando você atinge você atinge ele, você atinge em cheio, cara. E quando você atinge em cheio, o ovo no ar, ou seja, ele tinha pegado, aliás, foi antes dele pegar o ovo, né? Foi antes dele Uhum. tocar. Quando ele é atingido Isso. e é morto pelo seu ataque, o ovo rapidamente reage a isso e ele brilha singelamente, ele dá um pequeno brilho. Só que agora o ovo ficou completamente a salvo e o Kobold morre tanto pelo choque da esfera de ar quanto a queda livre da árvore. Uhum. O que Tá. você faz na direção com o ovo? Eu pego o ovo. Uhum. Eu pego o ovo e fico olhando. Eu vi que ele tinha reagido a alguma coisa. E essa coisa talvez possa ter sido ao golpe que eu dei. Uhum. Então eu tento envolver o ovo com vento. Só que não um vento agressivo, só um vento mágico, no caso, né? Com energia, pra ver se ele reage. Cara, quando tu Eu, faz eu, isso, até, eu, eu diga, inclusive paro de encostar nele, deixo ele voando com o só vento, né? com o vento. Aham. Cara, quando tu tá fazendo esse momento, faz o teste de foco pra nós. Suavão. Cara, o ovo ele brilha um pouquinho mais, ele dá um pequeno, ele trinca em um canto, trinca em outro canto
ele começa a quebrar e aos poucos você vê nascendo alguma coisa. Depois que está reagindo diretamente ao seu poder mágico. Uhum. E daí, daquele local, nasce uma pequena ave. Uhum. Parece um filhote de falcão. As Entendi. penas dele são meio prateadas, certo? E alguns tons são cinza. Só que quando ele nasce, ele meio que é a primeira coisa que ele tá com dificuldade para abrir os olhos. Só que quando ele finalmente olha pra você, você é a primeira coisa que ele vê. Uhum. E quando ele vê, ele estende as asas na sua direção e como se fosse uma habilidade supernatural, ele paira indo até no seu ombro e então encosta a lateral do rosto dele em você num gesto de carinho. Uhum. Daí eu pego, olha só, cara. Me lembra você quando eu tava tentando me assustar naquela forma de ave gigante. Então, você está diante de você está diante de um filhote de algum tipo de pássaro mágico. Você só não reconhece ele à primeira vista. Uhum. Ele parece um falcão. Tá bom. Eu olho. Ok, por essa eu não esperava. Eu volto voando pro grupo Uhum. e deixo o bichinho nas minhas costas. Não tá me incomodando, então não tem porque eu É, me. ele deixa as garrinhas dele bem. Garrinhas não, né? As patinhas dele, né? Bem presas ao seu ombro pra ele não ter nenhum perigo de cair. Certo? Uhum. Ele olha em volta, ele meio que ele olha pro Ledesma, olha pra Larry, olha pro Carvalho e meio que sabe como se. Ah, esses aqui são aliados. Ele meio que tá assumindo aquilo. Uhum. Beleza. E vocês ainda caminhando. A Larry menciona, vocês fazem amigos rápido. Então, Tá. finalmente, gente, vocês chegam diante da torre. Só que, assim, ela faz pouco tempo, não vai demorar pra chegar até lá. Eu gostaria que vocês rolassem agora um D20 cada um, porque vocês ainda podem acabar tropando numa tribo de uma tribo de goblins, uma tribo de uma tribo de kobolds. Uhum. Suavão. Vocês conseguem evitar. Vocês conseguem evitar os dois quesitos. Fora que vocês estão sob o efeito da pequena magia de boa sorte do Arviken. Pra irem em segurança. Então, quando vocês chegam diante da torre do relógio, como eu falei, é uma torre enorme. Certo? Ela não é gigantesca, tá? Ela é como um pequeno prédio. Só que ela não parece ter entrada nenhuma. Parece que ela é toda feita de pedra. Toda. Uhum. Certo? E no topo dessa torre tem um relógio lunar. Vocês estão ali. O que fazem? Então, vamos analisar. Ela não tem Esse é o relógio. entrada? Ela não tem entrada? Não, ela é toda de pedra, não tem nem janela, cara. Parece que tá uma construção de pedra. Tá. Primeiro, eu fecho os olhos e tento identificar correntes de ar que estão indo pra dentro do local. Você faz um teste de foco. Um detalhe, o Ledesma, você pode fazer um teste de inteligência pra ver se você lembra de alguma coisa que o Arviken falou. Então, Oh! Caralho.
Mas isso é bom ou é uma falha crítica? Não, lembra, o máximo no D100 ou o 100 ou 1 é crítico, cara. Ah, tá. Se tivesse dado 99, ele tinha se fudido muito. Então, você faz duas coisas, cara, quando você se concentra. Você consegue analisar que existe ar dentro da torre, de fato, Uhum. e que a rocha toda a rocha que foi construída isso aqui foi com rocha mágica, que permite com que ela se mova através de sempre quando ela recebe um estímulo mágico de uma palavra. Ou seja, tu fala uma palavra, as pedras se movem. Uhum. E no interior você sente que tem ar lá dentro. Tem além de um ar em específico muito importante que existe lá dentro, existe um tipo de cúpula de vento lá no interior dessa torre. Uhum. Beleza. Primeiro eu falo em alto e firmemente Mahit. Cara, quando você menciona isso, a torre toda começa a dar uma pequena tremida. E aos poucos, sabe, os tijolos que são formados dela começam meio que se mover sozinhos. Sacou? E na direção de vocês, esses tijolos começam a se desprender e formar um tipo de escada. Até uma direção, essa escada flutuante, sabe? De tijolos flutuantes para vocês. Até um ponto logo abaixo do relógio lunar. E então o relógio lunar ele começa a se abrir como se fosse realmente uma porta redonda de uma câmara, abrindo completamente para vocês. Uhum. Vocês entram? Vamos entrar. Uhum. O Carvalho menciona: eu fico aqui, cara, aos peladas. Não curto escadas. Tudo bem, mas se cuida. Tá, mas me tira uma dúvida. Tu conseguiria subir escadas? O Carvalho fala: eu não responderei isso, Armidas. Tá bom. A gente segue pra dentro da torre. Enquanto vocês estão subindo, o Carvalho fala: tem o cara de palhaço agora? Vocês subindo as escadas, ela ri, o Arvidas e junto o Ledesma. E vocês então chegam no interior da torre. O interior da torre, vocês conseguiram evitar diversos combates sem enfrentar os mais goblins ou kobolds, não muitos pelo menos, e conseguindo a simpatia do Arviken a ponto dele falar como entrar na torre sem ter que quebrá-la. Uhum. E lá dentro da torre vocês conseguem ver que realmente era como se fosse um templo mais bonito. Dá pra ver novamente um outro sarcófago do Itahad e outros sarcófagos de outros guerreiros. Dá pra ver até um sarcófago que pelo formato do rosto e da armadura no enfeite seria o sarcófago do Arviken antes dele se tornar um zumbi. E além disso, no interior dela vocês veem um grande redoma de vento. E dentro dessa redoma de vento há um outro ídolo flutuante, só que esse ídolo ele é semelhante a uma mulher. E essa mulher ela está em posição de oração e também com as mãos juntas, as mãos unidas. Uhum. Vocês se aproximam? Eu vou andando em direção a essa pessoa. Da estátua. Desculpa, da estátua. Uhum. E fico analisando e tentando achar alguma propriedade mágica nela. Ó,
É semelhante a isso, entendeu? O círculo de vento e no interior tá a estátua. Uhum. Quando você faz isso, eu quero que o Ledesma role um Perception. Peraí. Passei. Cara, você quando o Ledesma vai... Aliás, o Arvidas vai notar alguma coisa mágica, vocês percebem que... Parece que só de vocês serem humanos e terem chegado ali... meio que se ativou alguma armadilha. Você consegue sentir isso, você ouve o barulhinho dos mecanismos, certo? E depois que você percebe isso, é disparado alguns dardos na direção, nas costas do Arvidas, nas costas da Larry e também em você. Você tem direito a uma reação. Ah, tá, ok. Bom, vamos ver, né? Preciso defender 3 pessoas, incluindo eu, e não sou o mago. Meu amigo. Tu Pergunta. tem coisas e tu também tem uma adaga nova, que não sabe o que faz. Sim. True. Mas eu não teria pensado na adaga se você não tivesse dito, então seria injusto. Mas o que eu pensei eu sei ativar os sutras mesmo, tipo, eu não preciso ler o bagulho do sutra, né, pra poder ativar Não. ele, porque todos os outros, pelo menos, eu não precisava. Não tem. É muito bem apontado. Você não precisa ler, você só precisa ativar. Então, assim que eu percebi essa questão ali dos mecanismos e vi que, né, teve alguma ameaça, eu vou ativar o sutra. O Sutra Élfico? É. Caramba. O que que ele... Caralho. Olha essa Kama merda. Sutra. O Kama Sutra. Então, cara, quando você ativa o Sutra, ou seja, o cara só pegou aquele papel. Ah, ativa! Nem fodendo, cara. Então, sabe o Sutra? O Sutra brilha. Depois que ele brilha, ele ativa uma proteção, só que, de novo, você sente, Sutra da proteção não significa escudo. Proteção tem vários sentidos. Sim. E quando Que você, caixa? e quando você faz, o Sutra surge à volta de vocês a aura, uma aura feita de fogo prateado. Na forma de um tipo de guerreiro empunhando uma espada. Então ele corta cada uma das flechas. Não obstante, ele avança na direção de cada uma das paredes, cortando e retalhando cada uma das armadilhas. E depois de cortar todas elas, ele termina parando próximo de vocês, circundando vocês como um grande fantasma. Ele então crava a espada no chão. E vocês ouvem novamente uma palavra em élfico, Elahedenin, que vocês não conseguem uma tradução própria. Mas então... O Joe fala élfico, não fala? Não. Merda, Joe. Logo depois, esse guerreiro em fogo prateado se expande, como se ele explodisse, sacou? E essa chama cai iluminando melhor o chão e desfazendo a esfera, a esfera de vento, fazendo com que a estátua caia próximo de vocês, permitindo que vocês possam andar perfeitamente. O Sutra da Proteção protege vocês completamente. Obrigado por ouvirem até aqui. Continua no próximo episódio desse Horizonte de Luzes.